Boa noite a todos. Primeiramente, nós queremos agradecer a presença, a resposta ao convite que foi feito para todos os grupos, todos os centros, comunidade espírita de Garça. Nós estamos iniciando uma jornada dos jovens espíritas de Garça. E eles terão essa semana toda de palestra, começando hoje pelo caminho de Damasco. Mas estarão até no sábado, realizando palestra nos diversos centros de Garça, Gália e Lupércio. Na verdade, a região que compreende a USA Intermunicipal de Garça. Então, essa é uma palestra intermunicipal, né? Nós já temos aqui o pessoal de Gália aqui presente e prestigiando, né, o evento, que é importante porque é o início de uma nova etapa, né, que os jovens estão realizando. Trata-se da Mocidade Espírita Emmanuel, que funciona junto à Casa Espírita Allan Kardec, ali na Barão do Rio Branco, 597, onde eles têm reuniões aos sábados, fora as outras atividades que eles realizam. Participam da USE, que é a União das Sociedades Espíritas, a Intermunicipal, e participam de todos os eventos que nós fazemos em nome da USE. A USE é um órgão coordenador do movimento espírita. Não tem nenhuma ingerência da USE nos centros. Cada centro trabalha independentemente, tem a sua autonomia. Então a USE tem a finalidade de ajuntar os espíritas, né? De trazer os espíritas para a realização do movimento espírita, a fim de evitar o isolacionismo, os grupos isolados. Segundo Kardec, isso está lá no Livro dos Médiuns, na última parte, os grupos espíritas deveriam estar relacionados uns com os outros, não viverem isoladamente, para evitar criar diferenças que podem trazer problemas, né? E podem enfraquecer o próprio movimento. Então, os jovens fazem parte desse trabalho. É interessante porque nós que estamos aqui nessa idade, também começamos assim, na Mocidade Espírita, na idade deles, na idade que eles estão agora. A gente não imaginava que chegaria aqui, mas vão chegar, né? Aí eles vão olhar para os novos que vão aparecendo e também nessa jornada. Então nós vamos ter a SEGESG, Semana do Jovem Espírita de Garça, é isso mesmo, né? Que começa hoje, dia 12, e vai até o dia 17. O tema que vai ser abordado é nascer, morrer, renascer, sempre tal é a lei. Ou seja, no âmbito maior, né, a questão da reencarnação, da evolução do espírito. Então nós vamos ter aqui dois apresentadores. A Ana Luísa Júdice Costa e o Lucas Renato de Souza Moraes. Eles vão fazer a apresentação. Eles estão nervosos, né? Mas é natural, ainda bem. Porque se não estivesse, né, talvez eles não estivessem sentindo a responsabilidade. Então, quando a gente está diante de uma responsabilidade, de um compromisso sério, e a gente é sério e tem realmente responsabilidade, a gente treme. Todo mundo, né? Não só os jovens, mas todos nós. Uma coisa que vamos fazer pela primeira vez é sempre assim. Graças a Deus que é assim. A Ana Luísa, nós vamos fazer uma pequena apresentação. A Ana Luísa, ela tem 17 anos, ela cursa o ensino médio, há 4 anos ela está na Mocidade e é monitora, faz o trabalho de monitor na Mocidade,
dos estudos que são realizados. A mocidade se dedica aos estudos como prioridade. O Lucas tem 22 anos, ele já é formado em design de interiores e habilitado em letras em português. Professor, decorador, e tem 1 ano de mocidade. E atualmente ele se tornou um monitor também nos estudos na mocidade. São esses dois que vão se apresentar. Fiquem à vontade. Vamos fazer a prece, né? Vamos fazer uma prece? Bom, pessoal, vamos então. É importante, como nós fazemos sempre, o momento da palestra. Na verdade, é um momento de reflexão. É um momento de prece. Toda vez que nós nos elevamos para tratar de assuntos elevados, né? Assuntos de interesse da nossa vida, nós, na verdade, elevamos o nível do nosso pensamento. E com mais facilidade entramos em contato com os espíritos protetores, aqueles que estão um pouquinho acima de nós, e que nos ajuda nesse trabalho. Hoje aqui, de reflexão com esses jovens, trazendo a sua mensagem, para que todos nós reflitamos sobre isso e possamos interiorizar aquilo que realmente necessitamos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Jesus nos abençoe a todos. Já estamos abençoados. Sintamos isso. Sintamos essa participação da espiritualidade em nosso trabalho de hoje, para que tudo possa concorrer para o êxito deste evento, mais uma oportunidade de aprender e mais responsabilidade para cada um de nós que estamos aprendendo para ensinar. Jesus nos abençoe e em seu nome nós abrimos os trabalhos desta noite. Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi. Estou desabituada a falar em microfones, então me perdoem por isso. Bom, pessoal, a gente agradece muito por vocês terem vindo. Eu não imaginei realmente que a casa fosse encher desse jeito. E é uma grande oportunidade para a gente, porque a gente trabalhou muito duro para fazer essa palestra, né? A gente abraçou com muito amor e dedicação esse tema. Então eu espero realmente que vocês gostem do nosso trabalho. Bom, como o Benevides introduziu muito bem, nós estamos numa semana muito especial, porque amanhã, dia 13, é dia do Jovem Espírita. É dia do Jovem Espírita, então a gente escolheu justamente essa semana como a semana do Jovem Espírita de Garça. Gente, eu tenho quase certeza que vocês já ouviram essa frase em algum lugar na vida de vocês, porque todo espírita ou toda pessoa que entra numa casa espírita pela primeira vez se depara com essa frase, que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Eu quero que vocês guardem com muito carinho e dedicação essa frase de baixo, que é: recomece o que fizestes mal e procure fazer melhor. Do Livro dos Espíritos. Guardem muito bem, porque ela vai ser retomada. Bom, quando a gente lê essa frase, a gente fala assim: pô, eu já vi essa frase, é do Kardec. Não é do Kardec. Por quê? Essa frase, ela tá na lápide dele, na França, só que ela foi atribuída a ele por conta da sua doutrina de vida, que reflete exatamente bem todos os ensinamentos que ele passou para a gente através das codificações das obras básicas. Só que essa frase, ela já foi usada em livros anteriores e foi trazida em nome para ele por meio de seus bibliógrafos. Quando a gente lê ela, vamos pensar um pouquinho. Nascer, morrer,
renascer ainda. Nossa, a frase está me dizendo o quê? Que eu nasço. Bom, todo mundo sabe, né? Porque se não tivesse nascido, não estaria aqui, né? Morrer. A única certeza da vida é a morte. Renascer ainda. Nossa, não basta nascer uma vez, eu tenho que nascer de novo. Meu Deus. E progredir sempre, tal é a lei. É interessante, porque a mensagem que essa frase nos traz é o seguinte. Dentro de uma ideia de ciclo, eu estou condicionado a progredir. Estou condicionado a progredir nesse ciclo de nascer, morrer e ainda renascer. Mas qual é essa lei que ele fala? Que ele atribui? A mensagem essencial da frase é essa lei. É a reencarnação. Então, o tema de hoje, baseado nessa frase, vai ser a reencarnação. Eu vou trabalhar com vocês a ideia do nascer. Por que a gente nasce? Eles perguntaram isso? Eu já, várias vezes. Por que eu nasci, né? Por que a gente morre? Nós vamos trabalhar esses dois aspectos da reencarnação. Para a gente entender a importância desse ciclo para o progresso, o qual nós estamos condicionados. Nascer. Gente, a doutrina espírita vê o nascer como encarnar. O que significa essa palavra? Essa palavra significa, em outros aspectos, né, assumir um caráter, tomar um corpo de carne. Quando a gente nasce, nós precisamos, para que o nosso espírito se habitue ao nosso corpo físico, até porque o espírito é imaterial e o corpo é de uma matéria mais densa, para que ele se habitue a esse corpo, ele precisa de algo intermediário. E este algo intermediário é o meu invólucro semimaterial, palavra bonita, né? É o meu invólucro semimaterial, que nada mais é o meu perispírito. Esse meu perispírito, ele vem moldado da matéria, do fluido do meu planeta, da matéria no qual o meu planeta foi originado. Bom, mas todo mundo aqui sabe que a gente nasce, mas não sabe o motivo da gente ter nascido, né? Até tentei perguntar para meus pais esses dias, mas... Que pergunta mais oportuna, então, que a 132 do Livro dos Espíritos, que vai me responder justamente isso. Qual o objetivo da encarnação? Então, eu vou fazer um processo lento e minucioso aqui para a gente entender. Porque no Livro dos Espíritos a gente pode até ter um entendimento superficial, mas cada frase, cada mínima palavra tem um conhecimento muito extenso. Então eu vou fazer esse processo junto com vocês e vocês junto comigo, tá? Vamos lá. Deus lhes impõe. Vocês nasceram por imposição. A encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, olha só, a gente já tem o primeiro grande objetivo de eu encarnar, que é chegar à perfeição. Mas como eu desenvolvo isso? Como eu me porto no encarnar para me aperfeiçoar? E por que me é imposto? Por quê? Posso escolher? Eu acredito que boa parte de vocês aqui são pais ou são filhos e já passaram por uma situação assim ou já viram uma situação parecida. Geralmente quando a gente leva a criança a primeira vez à escola, primeira vez, ela não entra na sala de aula. Por quê? Ela não quer entrar. Ela faz o quê? Ela chora. Ela chora porque ela tem medo de deixar os pais. Só que naquele instante que ela tem medo de se afastar dos pais e ainda não percebe que ela não vai se afastar infinitamente dos pais por um momento necessário. Ela não tem condições ainda de perceber isso. Ela chora. Então o que o pai faz? Você vai. Você vai. Por quê? Porque é na escola que a criança vai ser alfabetizada. É na escola que ela vai ter contato com as pessoas. É na escola que ela vai desenvolver afeto pelos seus colegas. O início do progresso da criança é na escola. Porque é lá que ela passa da casa para um processo escolar, entra com pessoas totalmente diferentes dela. Ela vai ter que aprender na marra a respeitar todo mundo que está lá. E os outros a respeitarem ela. Ela vai aprender a conviver com eles. E além disso, ela vai aprender a desenvolver o intelecto dela.
extremamente importante. Então os pais impõem, porque o filho não está em condições de perceber a magnitude do benefício que isso vai trazer para ele. E nós, muitas vezes, também não estamos capacitados de perceber isso. Então a gente vem na marra. Todavia, esqueci um prego. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Não basta eu nascer, né? Eu tenho que suportar todos os acontecimentos da minha vida. Podia vir com manual, né? Era mais fácil. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo. Não basta eu ter que me aperfeiçoar, tem outra coisa também para fazer. Colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Na obra da criação. Como eu faço isso, Jesus misericórdia? Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo. Foi o que eu citei anteriormente. Para que o espírito encarne no planeta respectivo que lhe oferece as melhores condições para desenvolvimento moral e intelectual, ele precisa de uma matéria intermediária. Essa matéria de essência similar à matéria do planeta dele, perispírito. Cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que concorrendo para a obra geral. Então, eu já estar nascendo, eu já estou concorrendo para a obra geral. Ele próprio se adianta. Ele próprio, ao nascer e no seu caminhar, ele está seguindo um fluxo que o levará à perfeição. Mas vamos destrinchar um pouquinho melhor isso, né? Não basta só ficar no mamão com açúcar. Deu para entender que o espírito, enquanto encarnado, tem 3 ações. Quais são elas? Provas, expiações e missões. Quando a gente fala em missão, geralmente são espíritos mais evoluídos, abnegados. E eles vêm para a Terra com a missão de o quê? Dar aquele tapinha. Vai, gente, progride aí, tá difícil? Tem que vir aqui para ajudar vocês? Então eles vêm justamente para isso, para ajudar o coletivo com aquele conhecimento moral e intelectual que ele tem. Então quando a gente fala em missão, uma coisa grandiosa, né? Um bem para o coletivo. E eles se sacrificam para isso. Expiação. Gente, você sabe o que significa expiar? Expiar significa reparar. Quando a gente vem para expiar, a gente vem para reparar os débitos que a gente cometeu na vida passada. Os débitos que a gente cometeu na vida passada. Porque a gente sabe, pela lei de causa e efeito, que tudo que eu quero gerar tem uma consequência. E essa consequência pode ser boa ou ruim. Se ela é ruim e eu não conseguir reparar na outra vida, você vai na marra, ter que reparar isso. Então eu venho para expiar. Não é à toa que a gente está no planeta de provas e expiações, né? Não é à toa. Provas. O espírito geralmente vem em provas para provar o que ele aprendeu, para testar. Porque não adianta você achar que você evoluiu, você tem que testar também. É igual quando a gente está na escola, por exemplo. Na escola a gente estuda matéria, por bimestre. E a gente faz uma prova específica daquela matéria. Ah, mas professor, não posso fazer só um trabalho? Não, você vai fazer a prova, porque o que você está estudando é para o vestibular. Então a prova vai ser um meio de você testar o que você aprendeu. Então não adianta você achar que sabe, você testa. Você vem por meio de provas, expiações ou missões. Mas tem um aspecto essencial que sem ele você não consegue aplicar na missão, não consegue aplicar na expiação e modificá-la, e aplicar nas provas, aperfeiçoando. Que é o quê? Tá no centro, gente. É a moral. Por que moral? Eu venho, além dessas 3 ações que eu tenho, o grande motivo de eu nascer é eu aplicar a minha moral e desenvolvê-la. Alguém sabe me definir o que é moral? Não vale você fazer isso. Gente, a moral é a nossa herança do passado. Leon Denis traz esse termo muito lindo, herança do passado. Então é aquele caráter
que eu vou construindo, aquela individualidade que eu trago comigo de todas as minhas encarnações. É o que me possibilita distinguir entre o bem e o mal, o certo do errado. Sempre tendo em mente o bem desinteressado, fazer o bem sem olhar a quem. Mas a minha moral, gente, se eu venho aplicá-la para desenvolvê-la, quer dizer que ela não é tão instruída assim, né? Então, a minha moral, ela está sob o meu grau evolutivo. Ela está condicionada ao meu grau evolutivo. Então, se eu venho aplicar na minha moral, que está no meu atual grau evolutivo, e o rumo, né, o objetivo do meu encarnar é chegar à perfeição, é evoluir, então a necessidade é eu evoluir no meu aspecto moral. E por meio do quê? Do que eu modifico a minha moral? Como? Gente, eu modifico a minha moral pelo exercício do meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio, tipo, você vai na escola, você vai na faculdade, você vai no trabalho, você leva uma bolsa. Você leva uma bolsa. O livre-arbítrio é a sua bagagem. É essa sua liberdade de você colocar o que você quiser dentro da bolsa. Sua liberdade de agir, sua liberdade de pensar, sua liberdade de sentir. Mas tem um porém nessa liberdade. Tem um porém. Quando eu fiz aquela analogia da escola, eu não falei que você vai estar dentro do coletivo aprendendo? O porém vai ser esse coletivo. A gente vai entender por quê. Bom, eu fiz um esqueminha aqui pra gente conseguir entender um pouquinho melhor. Tá? De um exemplo bem básico. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Porque se nós não fôssemos dotados de livre-arbítrio, não teria necessidade da gente nascer. Porque sem o livre-arbítrio, eu não aplico a minha moral. Sem aplicar a minha moral, eu não preciso me desenvolver. Não tem necessidade de eu encarnar mais. Eu seria uma máquina sem vontade. Então, meu livre-arbítrio me possibilita escolher. E quando eu escolho, eu posso fazer uma escolha boa ou fazer uma escolha ruim. Imaginem vocês estão lá cozinhando. Eu sou um desastre na cozinha, mas eu vou usar esse exemplo. É sério, gente, eu sou uma negação. Mas imaginem que se vocês estão cozinhando e vocês precisam fazer um bolo para um aniversário. Justo um bolo, você acredita? Fazer um bolo para o aniversário. Você tem a receita X e a receita Y. Tem vários meios de você fazer a X. A X vai ficar um bolo da hora, ó. Sensacional. E todo mundo vai gostar daquele bolo. Só que o bolo Y vai ser aquele bolo que não vai crescer. Aquele bolo que você esqueceu de colocar fermento. Aquele bolo que vai quebrar, tipo os meus. Felizmente. Mas você fala assim, nossa, são 2 horas e eu tenho que entregar esse bolo às 4 da tarde. Eu vou pelo Y porque é mais fácil. Vai me demorar menos. No X ia demorar um pouquinho mais. Só que se demorar um pouquinho mais, o bolo ia sair perfeito. Dentro dos meus limites, no que eu sei cozinhar, ele ia sair perfeito. Mas eu escolhi fazer o Y. Porque, eu preciso passar maquiagem pra ir pra festa, mas o aniversário nem é meu, mas eu preciso. Então, né? Beleza. Passou uns 40 minutos, que geralmente é 40 minutos, né, gente, que faz um bolo. Só pra me certificar. Passou 40 minutos, eu vou lá abrir o forno, eu tiro, nossa, ficou linda, a cor tá linda, embaixo tá tudo queimado. Aí eu pego e esfarelo, o bolo não cresceu, eu falo, droga, perdi 40 minutos da minha vida fazendo um bolo que não vai prestar. Mas o que acontece? Eu aprendi que a ansiedade me levou para um caminho não tão bom. Eu vou ter que espiar por esse erro, porque eu tenho praticamente 1 hora no máximo para fazer um outro bolo bom. Talvez não fique aquela coisa maravilhosa, porque antes eu tinha 2 horas para fazer. Agora eu tenho 1 só. Mas eu estou espiando por um erro. Estou reparando um efeito ruim que eu gerei. Por quê? Porque esse bolo, gente, não desagradou só você. Se levar esse bolo, você ia desagradar as crianças que estavam na festa. Então você não está prejudicando só você está prejudicando os outros. O coletivo também. Então você, além de ser influenciado, você influencia
a todos que estão ao seu redor. E olha só, eu espiei, agora eu vou fazer um bolo legal, dentro do tempo que eu tenho. Por você ter aprendido essa lição, você ganhou experiência. Eu sei que se eu tentar fazer um bolo do jeito Y, por aquele caminho vai dar errado, então não vou fazer mais. E eu trago essa simbologia do bolo para minha vida. Em situações semelhantes, eu procuro não fazer o Y. Um efeito natural do meu aprendizado, eu procuro não transgredir mais. Gente, eu procuro como efeito natural não transgredir mais. Eu amadureci nesse aspecto. Se eu amadureci, eu estou fazendo parte da grande obra, eu estou caminhando pelos meus próprios pés. Estou progredindo. Estou rumando para a perfeição. Não passinho de tartaruga, porque demora mais para fazer o bolo agora, mas eu tô. Mas vamos voltar pro início. Eu tinha X e Y. Aí eu escolhi fazer o X, porque eu pensei assim, eu posso até fazer o Y, mas eu sei que vai dar ruim. Se eu fizer o X, vai demorar um pouquinho mais. Vou ter que me apressar ali, não vou ter aquela minha mordomia, mas vai ser um negócio legal, eu vou receber meu dinheiro lá, tudo certinho. E as crianças vão ficar felizes. Quando eu fiz essa escolha, eu tive o mérito de ter pensado nas consequências. Eu não pensei só em mim, eu pensei no efeito que fazer aquele bolo do jeito X ia gerar. Eu tenho o mérito real de ter canalizado esse pensamento para mim, de ter analisado, posto o meu raciocínio para funcionar. Ganhei experiência. Mas você ganha experiência fazendo escolha boa? Claro que você ganha. Claro que você ganha. Tanto que você ganha experiência que da próxima vez você vai procurar em uma situação semelhante chegar no mesmo raciocínio que você usou. É uma experiência, não é? É uma experiência. Amadureceu do mesmo jeito. Progrediu. Esse caminho foi menos doloroso. Não foi? Foi menos doloroso, né? Então, quando a gente geralmente faz uma coisa ruim, né, alguma coisa errada, a gente sofre um pouquinho, né? Então, por isso que a gente tem que ter consciência das consequências. A partir do momento que o indivíduo desenvolve isso, na análise de tudo que ele faz, de tudo que ele sente, pensa, ele está criando responsabilidade moral da história. Quando você desenvolve a moral, você está desenvolvendo sua responsabilidade. E outra coisa, eu frisei um pouquinho o coletivo. Por quê? Porque a partir do momento que você desenvolve responsabilidade, você entende que as suas consequências têm que ter um limite. O seu livre-arbítrio tem um limite. Ele vai até aonde o do outro começa. Então, dá pra gente entender que encarnar é uma necessidade por todo esse processo. Mas, por que eu não posso fazer isso nesse plano espiritual, então? Tem que encarnar do mesmo jeito? Eu não posso ficar lá, desenvolvendo minha moral, criando responsabilidade? Você até pode, mas não vai ter o mesmo efeito. Imaginem eu e o Lucas. Nós somos espíritos ligados por laços de desafeto. Eu tenho um ranço de você, Lucas, que eu vou te falar, hein? Somos espíritos ligados por laços de desafeto. E a gente está no plano espiritual. No plano espiritual eu não tenho a matéria para impedir certos aspectos, como por exemplo, emitir vibrações com mais eficiência. Tudo que a gente pensa, nós plasmamos. Tudo que eu sinto, eu estou vibrando. Então, em constantes momentos, eu estou mandando energias negativas pro Lucas. E ele tá lá, não, Aninha, a gente tem que se reconciliar. Vamos, Aninha. Fica assim, não, eu não te fiz nada na vida. Mas, Lucas, não adianta, cara, eu não gosto de você, não insiste. Eu não dou essa brecha para ele se aproximar. Pra gente construir laços de amizade. Eu não dou, eu não quero. Sai de mim. Então o que acontece? A gente nasce junto, resolvida. Nasce junto, vai ter que aprender na marra a fazer o quê? A volumar o caráter. O que é caráter? É a herança, né? Nossa moral.
Então a gente... Oi? Ó, de preferência gêmeas, hein? Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, peraí. Deixa eu me situar. Então, muitas vezes eu e o Lucas vamos ter que encarnar como irmãos para na marra, principalmente eu, na marra, conseguir me aproximar dele, desconstruir esse orgulho que mantém firme esse laço de desavença que eu construí, que eu mesma construí. Que no meu estado de consciência eu me mantenho presa por esse orgulho. Então é imposto que eu encarne para eu aprender a conviver com ele. Eu tenho que aprender a ser solidária. Por quê, gente? Porque em nós, muitas vezes, a moral é cega com o cientificismo material, o egoísmo, o orgulho. E em nós é escasso o essencial para a convivência no coletivo. Para a convivência com o ser humano, para desenvolver respeito, altruísmo, que é a empatia, gente. Como que eu ia desenvolver empatia com o Lucas? Lá no plano espiritual? Não ia. Então, pelo fator da matéria, da carne, e principalmente pelo esquecimento do passado, eu não lembro, por exemplo, se ele fez algum mal pra mim, e eu tenho esse ranço por causa disso, eu não vou lembrar. Claro que ele conserva em si, o espírito, né, conserva em si uma intuição, mas não vai ter a memória clara, como se ele estivesse no plano espiritual. Porque é justamente esse desenlace do corpo, do perispírito, que eu recobro a minha memória. Quando eu desencarno, eu tenho essa possibilidade de recobrar. Então é muito mais fácil eu e o Lucas habitarmos a mesma região sem nos matarmos com certa frequência. Então, gente, dá para entender que todo mundo aqui encarna por uma necessidade. Vocês não estão sozinhos. Pelo menos 2 pessoas precisaram dar o corpo que vocês têm hoje, não é verdade? Ninguém encarna sozinho. Ninguém encarna numa família à toa. A base do desenvolvimento da minha empatia, da minha compaixão vem na família. Honrai a teu pai e tua mãe. Eu encarno por uma necessidade para viver no coletivo. Consequentemente, vivendo no coletivo, tendo as experiências que só um outro irmão pode me dar, eu estou depurando os meus pensamentos e sentimentos. Por quê? Clarice Lispector tem uma frase muito interessante que é a seguinte: pensar é um ato, agir é um fato. Então, quando eu escolho agir, eu estou impulsionando a minha vontade, que eu quero agir daquela forma, baseado no que eu sinto e no que eu penso. Eu estou vibrando daquela maneira, então eu estou agindo de maneira correspondente. Então, a partir do momento que eu crio responsabilidade e aprendo que o meu limite de livre-arbítrio tem que respeitar o limite do Lucas, eu estou depurando os meus pensamentos, eu estou amadurecendo. Estou aprendendo a ser solidário, estou aprendendo a cooperar. Estou aprendendo a pensar no outro, a ser altruísta. O Espírito de Verdade nos disse uma frase muito bonita, que é a seguinte: amai-vos e instruí-vos. Ame. A instrução vem como uma consequência do amar. É por isso que todo mundo aqui nasce no coletivo. Por isso que pelo menos 2 pessoas precisam trazer você à vida. O primeiro laço de afeto muito forte que a gente tem geralmente é com a mãe, né? Depois, na escola, é com a melhor amiga. E todas essas pessoas que passam pelas nossas vidas ensinam coisas extremamente importantes. A ter paciência, a ter respeito, a entender que da mesma forma eu estou aqui para me aprimorar, os outros também estão. Então, gente, errar é uma necessidade, porque é errando que a gente aprende. E aprender é uma consequência a qual estamos condicionados para nos aperfeiçoar. Assim,
encarnar e passar por provas e expiações, porque não é à toa que no nosso atual grau evolutivo, o nosso planeta é de provas e expiações, né? É um aspecto natural do meu desenvolvimento espiritual. É no coletivo que eu internalizo os meus sentimentos. Consequentemente, eu estou depurando e aprimorando aquelas minhas deficiências morais e intelectuais. Então vamos resumir tudo isso aqui, fazer uma analogia. Eu creio que todo mundo aqui já passou pela faculdade e até pela escola, mas vamos abordar os dois aspectos para que fique claro. Quando a gente está na escola, eu não citei que a gente faz uma prova por matéria. Só que aquela prova não é para a gente testar os nossos conhecimentos para aquele momento. E às vezes o aluno só percebe isso quando está beirando o vestibular. Mas é para o vestibular especificamente. É para você testar no vestibular, porque você vai entrar na faculdade, pô, você vai dar um passo gigante na sua vida. Porque a faculdade é para sua carreira profissional, né? Então o vestibular é você estar encarnando, e a carreira profissional que você tem depois da faculdade é você estar encarnando. Todo momento que você passa na escola aprendendo, analisando duas situações separadas, os momentos que você passa na escola aprendendo, são todas as encarnações que você conservou sua individualidade e foi desenvolvendo seu caráter. O vestibular é onde você aprimora, tem essa oportunidade, que é uma justiça divina, de continuar progredindo, fazendo parte da grande obra. E, num aspecto de faculdade, a carreira profissional é onde você vai, com mais afinco, colocar em prova tudo o que você aprendeu no convívio com seus parceiros. Então, nascer, gente, é uma necessidade ante o meu grau evolutivo. Aí a parte acabou. Agora a gente vai pro Lucas. Por que a gente vai pro Lucas? Porque não adianta espírito. Não adianta espírito encarnar. Para primeiro ele encarnar, o corpo dele tem que ter feito alguma coisa. Tem que ter morrido, né, gente? A gente tem que morrer para encarnar de novo. Então, Lucas. Vamos lá. Bom, nascemos, estamos aqui, mas nós sabemos que nós temos que voltar. Você quer ir passando para mim? Bom. Fica melhor. Eu gesticulo muito, então não vai dar certo com o aparelhinho na mão. Bom, vamos agora falar do fenômeno da morte, né? Estamos encarnados, mas nosso tempo aqui na Terra é temporário. Precisamos voltar para a pátria espiritual. Então vamos falar do fenômeno da morte. Só a palavra já dá medo, né? Então, às vezes você conversa com uma pessoa, você fala alguma coisa referente à morte, a pessoa, ai, Deus me livre, para. Já começa a trair. Então, mas é interessante porque com o conhecimento da doutrina espírita, a gente vê que não tem que deixar o assunto para frente. A gente tem que pensar na morte, a gente tem que se preparar para a morte, porque ela vai ocorrer. Querendo você ou não, ela vai ocorrer. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça aquele conceito horroroso, como se fosse um pesadelo, sabe? Ai, nossa, deixa a morte mais para frente, quando estiver chegando eu penso. Não, não é assim. A gente tem que se preparar, porque como o livro dos Espíritos, né, os Espíritos nos passam, a morte é uma libertação. Nós vamos sair dessa prisão, que é o corpo físico, para então adentrar ao nosso, como que eu posso dizer, a gente vai adentrar a nossa liberdade. Né? A gente vai sair desse corpo pesado para enfim voltar à nossa vida espiritual. Bom, vamos lá. Eu achei essa frase muito legal, essa mensagem do André Luiz, porque dá pra gente essa ideia do que é a morte. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Olha que linda essa palavra, né? Tira da gente aquele temor dessa palavra morte. Um sopro renovador. Olha que legal. É de André Luiz, tá? Psicografada por Chico Xavier em seu livro Nosso Lar. Bom, a gente vai começar então a falar desse tema, desse tema que causa um pouquinho de medo, pela introdução. Nós vamos começar por uma introdução. A causa da morte, né? O processo, como se dá esse processo de desencarne, né? Da morte. Lei de conservação e lei de destruição.
Lembrando, gente, que todo esse estudo, tanto meu quanto da Aninha, foi preparado pelas obras básicas, tá? Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Evangelho, segundo o Espiritismo, para que a gente pudesse trazer para vocês realmente a comprovação. Olha, a morte é isso. Os Espíritos trouxeram para a gente a prova da vida após a morte. Então, por isso que a gente colocou e tentou puxar esse conteúdo dos livros, né, codificados por Allan Kardec. Bom, vamos lá. Introdução. Através da ciência espírita, temos a comprovação da vida após a morte. É comum ouvirmos a frase, nenhum morto voltou para nos contar. Será que nenhum morto voltou para contar para a gente? Isso, hein? Será que voltou, Aninha? Não sei. Vamos ver. Bom, a gente pode afirmar que sim. Vamos ver? Antes do surgimento da doutrina espírita, foi Jesus quem nos ensinou que somos imortais. Depois da crucificação, ele mesmo apareceu várias vezes aos seus discípulos para mostrar-lhes que a vida continua. Quer uma prova maior que essa? O próprio Jesus mostrou. O apóstolo Paulo, mais tarde, afirmou que semeamos o corpo carnal e colhemos o corpo espiritual. O corpo que ressurge do outro lado da vida. Olha que legal. Temos exemplo aí, a prova viva, Jesus. Depois, em O Livro dos Espíritos, já com a doutrina espírita, a terceira revelação, o Consolador Prometido, codificado por Allan Kardec, percebemos o bálsamo, esse conforto, o consolo proporcionado por meio das afirmações dadas pelos Espíritos. Ou seja, o morto voltou para nos contar. Legal, né? Essa comparação. Mas vamos entender primeiro como que funciona. O significado de morte e desencarnação. São palavrinhas diferentes. A doutrina usa a desencarnação para justificar a morte num contexto geral, mas elas são diferentes, tá? Vamos entender o porquê. No dicionário a gente tem morte, interrupção das atividades biológicas do organismo em seres vivos. Ou seja, cessando a atividade biológica do corpo, o corpo morre. Essa é a definição que nós temos pelo dicionário. A desencarnação é o ato de abandonar a carne. Quem abandona a carne? O espírito. Passar para o mundo espiritual, termo usado pela doutrina espírita. Então, vocês compreenderam? A morte é do corpo físico, seres orgânicos, tá? A desencarnação é o ato do espírito abandonar o corpo. Então, são diferentes. Ok? Entenderam? Vamos lá. Então, agora tem duas perguntinhas para vocês que nós vamos responder ela no final desse slide. É possível morrer e não desencarnar? Ou seja, é possível o corpo físico morrer e o espírito não abandonar o corpo? Nós vamos ver no desenrolar da situação aqui. 2. É possível o espírito abandonar o corpo e o corpo não morrer? A gente vai ver também. Vamos lá, pode passar. Bom, começamos pela causa. Vamos lá pegar as questões do Livro dos Espíritos, para deixar mais claro para vocês. Vamos ver. Na questão 68 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O que acontece para ocorrer a morte no corpo físico? Vamos falar do nosso corpo aqui. O que acontece? O esgotamento dos órgãos. Cessando a atividade biológica, o corpo morre. Ok? Próxima pergunta. Em que resultam a matéria, o corpo físico, vamos pensar no corpo físico, tá? E o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem. Matéria é o nosso corpo. O princípio vital, gente, é o princípio que dá vitalidade ao corpo. Ele que anima o corpo para ele estar vivo, para o espírito poder, através dele, ter as suas experiências.
Tá? Então a gente tem o perispírito, que o espírito está, a alma está no perispírito. Temos o corpo físico e o princípio que anima esse corpo físico, que é o princípio vital. Ok? Tá? Então ele pergunta o que acontece com a matéria e com esse princípio vital, essa vitalidade que dá ao corpo, para o corpo conseguir ter vida, quando estes morrem. Vamos ver o que os espíritos falam. A matéria inerte, ou seja, a matéria sem inteligência, sem o espírito, ela se decompõe e toma nova forma, ou seja, os seus componentes químicos vão originar outros seres, ela vai adubar a terra, né? Outros seres vão se aproveitar dessa matéria que está se decompondo e assim continuar a sua trajetória nessa transformação, né? Com a destruição, com a decomposição do corpo. O princípio vital retorna à massa. Olha que legal. Então, esse princípio vital ele não é perdido. O corpo não utilizando mais, ele cessando as atividades, esse princípio vital ele sai, ele retorna à sua massa de origem. Que legal, né? Ele vai dar vida a outros seres. Tudo bem? Ok? Vamos lá. O processo. Vamos ver como que acontece o processo da morte. Em que se torna a alma no instante da morte? Olha o que ele está perguntando. O que acontece com a alma? O que se torna? Vamos ver o que ele fala na questão 149 do livro. Volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Ou seja, com a morte do corpo físico, o espírito saindo do corpo, ele vai voltar à sua pátria de origem, o plano espiritual. A questão 150. A alma depois da morte conserva sua individualidade? Ou seja, eu, Lucas, meu caráter, a minha personalidade, ela continua intacta depois do momento da morte? Ou eu perco ela depois que eu desencarno? O que vocês acham? Vamos ver o que os espíritos falam? Sim, não a perde jamais. Ou seja, eu continuo sendo eu, o Lucas, depois do desencarne. Com a minha consciência plena. Ok? Tendo as minhas vontades, os meus desejos, tá? Gostando ou não gostando daquilo. Ok? A meu caráter e minha personalidade continuam. Ou seja, a minha individualidade continua. Que seria ela se não a conservasse? A alma nada leva consigo deste mundo? Levamos alguma coisa conosco deste mundo? O corpo vai com a gente? Não. Se nem o corpo vai, que dirá minha casa, meu carro? Se nem o meu corpo vai, que dirá minha casa, meu carro? Vamos ver o que os espíritos nos falam. Nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Olha que legal. Quanto mais evoluído o espírito, mais como que eu posso colocar? Mais ele, no sentido, eu queria usar futilidade. Menos valor ele dá às coisas da terra. Pronto, acho que fica uma coisa mais fácil para ser entendida. Quanto mais evoluído eu estou, mais eu entendo que tudo que eu tenho aqui é emprestado. E que tudo vai ficar. Vai ser de outras pessoas, vai se desmanchar, enfim. Então a gente tem que saber por meio dessa mensagem, dessa pergunta, que o que a gente vai levar daqui é toda a experiência vivida que está junto do espírito. Tudo que eu aprendi, eu vou levar. Tudo que eu conquistei vai ficar. Ok? Em bens materiais, tá? A separação da alma e do corpo é dolorosa? Eu sempre fiz muito essa pergunta. Fala, será que dói no momento da morte? Como será que é? Vamos ver o que os espíritos nos falam. Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio. Ou seja, ele fala que não, mas depois ele fala que experimenta o sofrimento. Não é o sofrimento da separação. Ela não dói.
Não é o momento da separação. Mas a gente vai ver que é o que o Espírito cultivou durante a sua vida, que vai fazer essa separação ser sofrida ou dolorosa. A gente vai chegar lá. Como se opera a separação da alma e do corpo? Como que acontece essa separação? É de uma forma brusca? É demorado? É lento? Né? Ou é devagar? Não é tão brusco? Vamos ver como funciona. Rompidos os laços que retinham, ela se liberta. Olha que legal. Os laços são desatados, eles não se quebram. Ela desata o laço, ele se solta do corpo e se liberta. Vamos lá. Mas que laços são esses, Lucas? Então, vamos descobrir. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau, durante o mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Ou seja, todos nós vamos experimentar no mesmo grau e no mesmo tempo essa perturbação que é necessária no momento da desencarnação. No mesmo grau e no mesmo tempo, todo mundo vai passar pelo mesmo grau e ao mesmo tempo? Será? Vamos ver o que os espíritos nos falam. Não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. Olha que legal. O tempo dessa pessoa, desse espírito, por estar purificado, o tempo de perturbação dele é menor. Ele se reconhece, assim que passa do estágio da perturbação, imediatamente na vida espiritual. Visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Então ele já tinha aquela ideia de que da vida espiritual, que tudo que ele tem aqui vai ficar, é tudo emprestado. Então o espírito ele vai se libertando da matéria e não tem assim nenhum problema na hora do desencarne. Ele consegue se desencarnar tranquilamente. Enquanto o homem carnal, olha que legal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Ou seja, se eu estiver preso ainda aos bens materiais, aos meus sentimentos de quem está ficando aqui, ou até mesmo as ideias, né, os meus pensamentos, mais eu vou ficar preso ao meu corpo, mais vai ser o período de perturbação. Tá? Vamos para a próxima. Essa pergunta é fantástica. O conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Será? Vamos ver. Uma influência muito grande. Olha que legal. A gente já tendo conhecimento da vida após a morte, a gente já tem um conhecimento muito grande. Olha a influência que tem. Né? Já conhecendo, sabendo e crendo a vida após a morte. Uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, né? A gente compreende que a gente vai para o mundo espiritual, né? O que a gente tem que cultivar aqui, as coisas boas, né? Sair um pouco das más tendências, né? Cultivando sempre a bondade, as boas ações. Então, ele compreendendo isso antecipadamente, ele sabe, né? Com o espiritismo, né? Ele sabe que no momento da perturbação, ele pode ter um tempo menor. Né? Ele não vai ficar tão preso ali. Mas basta também que não tenha só o conhecimento. Ele precisa praticar, ele precisa ter boas ações. Não adianta só conhecer e não ter feito nada de bom, não ter praticado nada de bom. Né? Que é o que ele vai falar aqui, ó. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Então não adianta só saber, tem que saber e colocar em prática, porque senão só saber não vai adiantar em nada no seu período da perturbação. Ok? Para a próxima. Por que os espíritas não temem a morte? Eu temo. E muito. Por que, Aninha? Sei lá, tio. Por que os espíritas não temem a morte? Vamos ver então. Pode passar.
Esse trechinho foi tirado do item 10 do capítulo 2 do livro Céu e Inferno. É um capítulo pequeno, mas eu achei que essa parte é uma frase muito bonita para deixar a gente mais claro isso. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente, em melhores condições. Nós sabemos, a gente sabe que a vida depois da morte é melhor que essa. Aqui nós estamos presos. É como ele pergunta o Kardec pergunta em alguma das questões que estão lá, não vou me recordar certinho como está perguntando, mas é mais ou menos assim. O espírito encarnado gosta de estar encarnado, e ele fala, pergunta para um prisioneiro se ele gosta de estar preso. É a mesma coisa. Bom, vamos lá. E a esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Eu achei muito legal esse trechinho, que ele dá ele mostra pra gente com uma clareza muito grande. Então a gente sabe, mas será que a gente crê realmente na vida após a morte, ou ainda tem um tantinho de dúvida? Porque isso faz diferença, e muita. Mas, Lucas, será que a gente tem medo da morte, ou a gente tem medo de sofrer durante a morte? Isso é uma pergunta muito importante. Todos nós, a maioria, posso dizer assim, não temos medo da morte em si. Nós temos medo de como vai ser o processo. Como que vai acontecer? Do que eu vou morrer? Eu vou sofrer? Eu não vou? É o processo que remete o medo, o temor da morte, né? Então é isso que faz a gente temer ainda a morte. Ai, gente, quero receber anestesia antes de morrer. Bom, vamos para a lei de conservação. Ela vai explicar um pouquinho desse temor que a gente tem pela morte. Vamos lá. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Tá? Conservar. Eu preciso conservar-me. Questão 703. Vamos ver. Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver a reencarnação. Por isso que a gente tem que voltar. A gente tem que concorrer para os objetivos da providência. Corrigir nossas faltas, aprender sempre e nos evoluirmos. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Olha lá, voltando de novo na evolução. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. Eles sentem que têm a necessidade de se aperfeiçoar. E é por isso que eles estão concorrendo para isso. Todos nós, né? Vamos lá. Vocês querem ver uma analogia bem legal? Eu acho que ninguém, por sã consciência, vai botar a mão no fogo, né? Com certeza. Ninguém vai fazer isso. É um instinto de conservação. Regiane. Então, quando a gente está próximo de algum perigo, próximo de algo que vai ocasionar a nossa morte, ou até mesmo em circunstâncias de qualquer tipo de perigo, qual que é a primeira impressão, qual que é o primeiro ato da gente? De se proteger. Então a gente tem esse instinto, e o temor da morte é um instinto de conservação, é uma lei de conservação. Eu não quero morrer, eu tenho que viver. E esse tempo que eu sei, essa impressão que meu corpo me dá, que eu tenho sobre não querer morrer, é a minha mente colocando que eu tenho tempo ainda para me aperfeiçoar. Fazer novas coisas, fazer novas ações, coisas boas, cultivar coisas boas. Todo o tempo é válido, tá? E o tempo derruba a gente. Com certeza. Derruba. Vamos lá. E a lei de destruição? Essa pega. Nossa, destruição é uma palavra tão complexa, saúde, né? É uma palavra tão... dá um medo, destruir, destruição. A gente já pensa em coisas horrorosas, né? Vamos lá. A destruição é uma lei da natureza? Questão 728 do Livro dos Espíritos. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Olha que legal. Porque o que chamais de destruição é senão uma transformação. Ele quebra.
aquele horror da destruição, daquela palavra. É tudo senão uma transformação. Então o corpo, quando ele morre, ele não se destrói, ele entra no estado de transformação. Tá? Que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Tudo que os espíritos nos colocam nas questões nos levam à evolução. Tudo tem função no aprimoramento, sempre visando o aprimoramento dos seres. Tá? Então tudo tem um porquê. Nada é sem explicação. Tudo tem um porquê. E é interessante, né, Lucas? Porque essa resposta nos traz na consciência o seguinte aspecto, que quando a gente morre, a gente não perde a vida, porque nós somos vidas, nós não ganhamos vida ao encarnar, nós somos vida. Vamos lá. Bom, essa pergunta eu vou ler bem devagar e explicar para vocês, porque não quero deixar nenhuma interrogação, ok? Visto que a morte deve nos conduzir a uma vida melhor, que nos livra dos males desta, olha lá, sabendo que a morte vai nos levar para um mundo melhor, uma vida melhor do que esta que nós estamos, e que assim ela está mais para ser desejada do que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la. Ou seja, não é que é para desejar a morte, tá, gente? Vamos entender. Já que a gente sabendo que vamos para um mundo melhor, vamos habitar uma vida melhor, sair dessa veste carnal, dessa prisão que é o corpo carnal, por que ao invés de eu temer a morte eu não posso desejá-la, se eu vou para um lugar melhor? É isso que ele indaga aos espíritos. É a historinha do carcereiro lá, né? Do carcereiro. Pergunta para o prisioneiro se ele gosta de estar preso. E os espíritos respondem. Vamos lá. Já dissemos. O homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir a sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação. Olha lá o instinto. Por isso que a gente teme a morte. E é natural que deva temer. Senão a gente tiraria ela facilmente. Sem esse instinto. Se eu não tivesse ele, hoje eu não quero viver. Pronto, vou voltar para o plano espiritual. Então por isso que a gente tem esse instinto. Que o sustém nas provas e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. Olha lá. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Foi o que eu falei agora há pouco. Mas ingrato rende mais frequentemente graças à sua estrela do que ao seu Criador. Olha só como nós somos, né? Nem damos graças a Deus por estarmos aqui, o que foi complicadíssimo, porque tem todo um planejamento reencarnatório para estar aqui. Mas a gente decide, né, por livre e espontânea vontade, dar graças à nossa estrela do que ao Criador. E nem levar em consideração. Às vezes a gente escuta algumas pessoas, eu não pedi para reencarnar, pediu e pediu muito. Muito. Inclusive eu falo que eu não pedi, mas foi imposto, mas alguns pedem. Muito. Vamos lá. A perguntinha lá do começo. É possível o corpo físico morrer e o espírito não se desprender? Vamos ver. É possível morrer, o corpo físico morrer, e é possível morrer e não desencarnar. Ou seja, o corpo morre e o espírito não sai definitivamente do corpo. Pois o espírito, ainda preso aos seus desejos materiais, emocionais ou psicológicos, não abandona a esfera material. Olha que legal. Então, enquanto eu parto dessa vida sem nenhum conhecimento, apegado às coisas inferiores, cultivando pensamentos ruins, não tive nenhuma boa ação, não entendo a vida sobre a morte, nem acredito muitas vezes, quando eu desencarnar eu vou sofrer um pouco. E pode ser até dolorosa. Por quê? Porque se eu ainda conservo dentro de mim as impressões da matéria, eu ainda estou ligado ao meu corpo. Então até o horror da decomposição pode ser passada por espírito. Isso pode, acontece. As dores, as sensações, pode passar. Porque eu ainda estou apegado lá. Ainda tem a ligação dos laços. Né? O que vai conduzir a um desligamento tranquilo, porque o desligamento varia muito de pessoa para pessoa, é o que eu fiz, as minhas ações, que entra na
moral. O que o espírito cultivou durante a sua vida terrena, moralmente e intelectualmente. Então, se eu fui uma pessoa que não posso dizer assim uma pessoa perfeita, mas eu tentei me melhorar, eu busquei as coisas boas, as boas ações, com certeza eu vou ter um bom desencarne. Um tempo curto de perturbação e com certeza recobrar a minha lucidez mais rápida no plano espiritual. E é muito... Desculpa o chiado do microfone, mas enfim, o que eu ia falar é o seguinte... É muito interessante essa resposta, por quê? Porque ele fala o seguinte: não abandona a esfera material. Desencarnar não é só você deixar o seu corpo, é você deixar o plano material. Então, encarnar não é só você adotar um corpo, é você entrar para a carne, para a matéria. Certo? Difícil processo. Então, às vezes, como o Lucas explicou, o espírito ele fica preso à matéria. Ele pode ver o corpo dele no chão, mas ele não entende. Esse processo de não entendimento causa uma perturbação. Ele está ainda na esfera material. Ele não desencarnou por completo. Lembrando uma coisa, eu não sei se foi colocado, mas é necessário, todos nós passaremos pelo momento de perturbação? Sim, todos nós. É necessário esse momento, tá? Então, como ele disse, vai ser a partir do que você fez na sua vida. Quanto mais instruído e mais evoluído, menos é o tempo. Quanto menos evoluído e menos instruído, maior é o tempo. Ok? Vamos para a segunda perguntinha, então. É possível o espírito sair do corpo e o corpo ainda não morrer? Ou seja, o corpo ainda não está morto e o espírito já saiu? Não vamos confundir com desdobramento, tá, gente? Desdobramento, os laços não estão desfeitos. A gente só sai no momento do sono, mas retorna, tá? Não é possível desencarnar sem ocorrer a morte física. Então não tem como o espírito sair do corpo definitivamente sem ocorrer a morte. Não tem como. O corpo precisa morrer para o espírito sair definitivamente da matéria. Ok? Isso acontece, gente, porque como o Lucas explicou... E eu também citei no começo, para que a gente consiga conectar o nosso espírito à matéria corporal, nós temos o perispírito. E o nosso perispírito está ligado molécula a molécula. Então é no rompimento dessas ligações fortes que o meu corpo morre e meu espírito deixa, consequentemente, a matéria do corpo. Então, é possível morrer sem desencarnar, mas não é possível desencarnar sem morrer. Olha que legal, né? Dá uma bagunça na cabeça, né? Vamos pensar pela morte física e o desencarne do espírito, que é mais fácil, como eu coloquei para vocês. Vamos lá. Por que desencarnamos? Olha só, que legal essa pergunta. Qual que é o objetivo do desencarne? Desencarne, o espírito sair do corpo, tá? O corpo físico vai morrer, vai voltar, vai para a terra, vai se decompor, enfim. Mas qual é o objetivo de desencarnarmos? Nós não nascemos, não reencarnamos, não passamos pela nossa experiência para evoluirmos. Precisamos agora voltar para a pátria espiritual. Tá? Levando com a gente o que eu falei para vocês, o grau de instrução, o que eu aprendi de bom, o que eu fiz de bom ou o que eu fiz de ruim. Então é lá, depois de ter feito a prova, eu vou voltar para a escola para de novo recomeçar os estudos e poder ter uma nova chance de praticar novamente. No vestibular e na carreira profissional. Exatamente. Bom, concluímos então que o desencarne é o retorno das incansáveis lutas e sofrimentos das provas na escola terrena. Voltamos para a pátria espiritual levando conosco a sensação de dever cumprido ou a amargura das faltas cometidas. Nesse caso, não aproveitando com êxito a oportunidade da reencarnação. Olha que legal. A gente pode voltar para lá, depois de tanta luta e sofrimento, com uma sensação de dever cumprido, aquele bem-estar, consegui cumprir, ou pelo menos tentei cumprir, mas a intenção, como a Aninha falou, foi de se melhorar. Ou eu posso voltar para lá com as faltas cometidas, aquela amargura de não ter cumprido
ou com o que eu deveria ter cumprido, não aproveitando com êxito a oportunidade de estar aqui, tendo que voltar de novo e recuperar tudo isso. Porque eu vou ter que recuperar o que eu deixei de fazer. Ok? Para onde o espírito vai? Olha que legal. Será que tem um São Paulo espiritual, uma Garça espiritual? Quero saber Nova York também, né? espiritual? Eu quero For ir. Las Vegas, Se tiver eu vou. Nova York, eu quero ir. Mas para onde ele vai? A gente sabe que os espíritos nos rodeiam, né? Que eles habitam um plano espiritual. Mas a gente não pode afirmar que tem um lugar circunscrito. Olha, ele vai para tal lugar. Não. Aqui nós vamos falar na questão da sintonia, que é o que a gente está pegando bastante nesse termo da morte. Eu vou para o lugar onde eu estou vibrando e trago junto comigo, para me ajudar, né, nesse momento, aqueles que me são afim. Tá? Lógico que o amparo dos benfeitores espirituais sempre ocorre, mas pelo meu apego e sintonia forte nos desejos materiais, nas vicissitudes, quem vem ao meu encontro são as pessoas o qual estão sintonizadas na minha mesma frequência. Então, ou seja, vamos lá. Não podemos descrever o lugar exato para onde o espírito irá após o seu desencarne, pois, como foi estudado, como a gente viu, depende de seu grau de instrução e de sua elevação. Mas podemos afirmar que ele habitará lugares de acordo com sua conduta moral e intelectual, enquanto encarnado. Se viveu bem, cultivou bons pensamentos e boas ações, receberá auxílio daqueles que lhe são afim, adentrando o lugar de mesma sintonia. E se for um espírito que cultivou coisas ruins, más ações, a mesma coisa. Será recebido por quem é afim e adentrará o lugar de mesma sintonia. Pode passar. Então, gente, a partir de todo esse complexo estudo que nós fizemos aqui com vocês hoje, quero que vocês me respondam. Não, tá bom, eu não vou privar o livre-arbítrio de vocês de terem essa liberdade de ficarem quietos. Mas, se alguém quiser, qual o objetivo, então, da reencarnação? Menos vocês dois. Brincadeira, pode participar também. Oi? A evolução. Isso mesmo. O aprimoramento moral e intelectual do espírito. Evolução. Do túmulo ao berço. Do meu desencarne até o meu novo encarne. Do berço, do encarne, até o túmulo. Assim, quantas vezes forem necessárias, até atingir sua perfeição moral. Tal é a lei. Tal é a lei, como a frase de Kardec nos diz. Então, gente, um adendo muito importante. Se vocês olharem ao seu redor, o espaço de vocês não está fixo só a cadeira que vocês sentam, no caso. Tem muitas pessoas que pensam, às vezes, da mesma forma ou de maneira semelhante que vocês. E, muito provavelmente, todos vocês não estariam aqui se vocês não estivessem sintonizados em querer assistir a palestra. Vocês estão vibrando na mesma sintonia, na mesma afinidade. Olha a importância de eu ter cuidado com as minhas vibrações, das minhas afinidades. Por quê? Como eu estava falando no encarne, da necessidade do ser de nascer no coletivo, não existe eu descobrir os meus defeitos se eu não aponto o dedo para o outro e voltam 3 para mim. Que é com o outro que eu enxergo os meus defeitos. Então aquela história, tipo, se eu falei mal de uma pessoa, se eu xinguei ela de egoísta, vaidosa, é porque eu tenho esses defeitos em mim. Então não existe a construção do eu sem o outro, do nós sem todos nós. A gente precisa um do outro para evoluir. Então, a frase que a gente pediu para vocês guardarem. Tudo que vocês fizeram até agora, que se de alguma forma causou mal a vocês, ou se vocês têm alguma aflição guardada dentro de vocês, não cultivem esses sentimentos. Por quê, Lucas?
Recomece o que fizeste mal e procure fazer melhor. Para o bem do seu encarne e do seu desencarne. Como foi dito, nós morreremos de acordo com como vivemos, tá? Então isso é muito legal. A gente pegou muito essa questão para colocar a importância das nossas ações, dos nossos pensamentos. Olha como influencia até no momento da morte, principalmente lá. Se aqui a gente já tem uma dificuldade, uma certa culpa por algum ato cometido, imagine quando a nossa mente se expandir do lado de lá. O quão maior será essa culpa? Então vamos viver bem, tentando não errar, ou se errar, consertar. Faz as pazes com seu companheiro. Corrija o que você fez de errado. Não deixe o orgulho tomar conta de você. Errou? Refaça. Aceite o erro e refaz. Porque enquanto você está aqui junto com a pessoa, tentando corrigir os seus atos, é a melhor coisa. Porque quando chegar do lado de lá, nova reencarnação, voltar com a mesma pessoa e corrigir o tempo perdido. Carl Sagan tem uma frase muito linda que eu gostaria de trazer aqui para vocês em agradecimento a essa oportunidade. Ele diz o seguinte: é uma honra dividir um tempo, um espaço, um planeta com todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade da palestra. Obrigado. Agora, Dalva, gostaria de dar uma palavrinha com vocês. Vai, Dalva! Vai, Dalva! Bem, é uma alegria imensa ver esses jovens aqui diante de nós, dando uma palestra com conteúdo tão importante para todos nós, né? Um conhecimento realmente espírita, da doutrina espírita para todos nós. É um orgulho para nós termos vocês aqui conosco. E a certeza que temos de que a doutrina espírita continuará sendo divulgada no futuro. Realmente é uma preocupação nossa, né? Porque o tempo vai passando, aqueles que eram jovens vão envelhecendo e precisamos dessa renovação. Então, quando eu vi, inclusive, o ano passado, ou início do ano, não me recordo, quando eu vi que havia um ciclo desse em Bauru, comentei com o Guilherme como seria importante se nós conseguíssemos fazer aqui e deu certo. O Guilherme acabou conversando com o pessoal da mocidade e deu certo. Parabéns a vocês. Realmente foi uma palestra com um grande conteúdo, tá? Então, até algumas coisas, eu lembrei da palestra que eu fiz aqui no ciclo de palestras da USE. Então, realmente, parabéns. Vocês exporam muito bem o tema, desenvolveram muito bem. As outras palestras certamente será de excelente conteúdo. Então não é porque são jovens que não têm condições de trazer informações para nós. Às vezes eles têm até mais facilidades do que a gente. Então isso é muito bom mesmo. Parabéns, tá? É importante esse evento para nós, para reconhecermos o quanto os jovens estudam, se desenvolvem, aprendem, uma forma de estimular outros jovens que talvez não participam ainda da mocidade espírita, mas vendo vocês aqui na frente, possam se inspirar a ir até lá, a buscar o conhecimento e também melhorar e aprender. Isso, o conhecimento, nos auxilia já aqui, na nossa existência atual, e também para a vida futura, que é a vida espiritual. Então, o conhecimento faz com que nós cresçamos sempre. Então, os jovens, talvez vendo os jovens exporem, diferente do que ver nós, mais velhos, não sou tão velha assim, né, mas um pouco mais velha, nos vendo, falar, mas a pessoa já estuda, já faz tempo, então coloca até como uma palestra algo sem graça, mas a partir do momento que o jovem vê um jovem fazendo a palestra, a visão muda. Um exemplo simples, quantos jovens nós temos aqui hoje assistindo essa palestra? Muito mais do que nós temos quando a palestra é proferida por alguém que já é um adulto mais velho.
Tá? Então, olha a importância dessa semana do jovem espírita. Que continue, que seja a primeira de muitas e que não acabe jamais. Tá bom? E eu quero ver outros jovens depois nos próximos ciclos que estou vendo aí, né? Que se desenvolvam e venham aqui conosco fazer a exposição no futuro do conhecimento que desenvolvem. Porque a exposição, a palestra, nada mais do que isso. É expor aquilo que nós aprendemos, que nós estudamos. É isso que é a palestra. Tá? Pessoal, eu queria chamar aqui na frente os integrantes da Mocidade Espírita, que não só somos eu e a Aninha, tem muito mais gente, mas hoje tem poucas aqui porque tem questões de faculdade, enfim, outros compromissos. Mas eu queria chamar toda a moçada, para vir aqui na frente, para vocês verem, quem são os integrantes da Mocidade, e poder prestigiar todo mundo. Aqui está o pessoal da Mocidade, tem mais, mas hoje não puderam comparecer. Esse aqui é o pai da Mocidade, eu falo que é um anjo na nossa vida, porque o que a Mocidade pelo menos me proporcionou foi algo assim, indescritível, porque mudou realmente a minha vida e eu cada dia quero ir, me inteirar de tudo que está acontecendo. A Elô também, que é nossa mãe, não tem idade, mas então... Em agradecimento a todos eles, eu e a Aninha, a gente, com o coração cheio de alegria, a gente agradece pela oportunidade, porque foi uma aventura e tanto, porque eu nunca fiz uma palestra. Estar aqui, trazer uma mensagem muito importante, realmente é uma grande responsabilidade. E vai dar continuidade, tá, gente? Essa semana, até o dia 17, vai ter aí os jovens apresentando, ok? Todo mundo recebeu o papelzinho ali na entrada. Alguém não recebeu? Ok. Nós vamos fazer um sorteio rapidinho aqui. Antes de falar um dos vencedores, desse sorteio nosso, eu gostaria de agradecer ao Clube do Livro, que nos doou alguns livros para que nós possamos fazer esse sorteio para vocês. Então, uma gratidão enorme ao Clube do Livro por esse presente. Muito obrigada mesmo. O número sorteado foi... Rufem os tambores. Número 20. Bingo! 34. Aê! Pessoal, é isso então. Gostaria de agradecer muito por vocês terem vindo. É uma felicidade É uma felicidade imensa ter todos vocês aqui nos prestigiando, Nós tão jovens, já fazendo palestra, já estudando tanto, Então, muito obrigada por vocês terem vindo. É uma conquista pra gente estar aqui. Muito obrigada. Vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por estarmos aqui num momento de muita alegria, em que os nossos jovens se lançam à tarefa de divulgação e do estudo da doutrina. Que esse espírito de trabalho possa se renovar em cada um todos os dias, para que a missão continue e para que eles possam dar a sua parcela de contribuição à humanidade, fazendo parte desse processo de transformação e de criação acionado pelo nosso Pai. Jesus os abençoe a todos, os jovens aqui de Garça, de outras localidades, de todo o nosso país, de todo o mundo, os jovens que tanto precisam de luz, de incentivo, de coisas novas que venham
tocar-lhes o coração, abrir-lhes a visão ampla da vida, para desenvolver o verdadeiro entusiasmo que dormita muitas vezes em cada um. Jesus nos abençoe a todos aqui presentes, as famílias aqui representadas, a nossa comunidade, o nosso país, o nosso planeta. E que assim, em seu nome, em nome de Jesus, dos benfeitores da casa, de todos aqueles que nos ajudaram, estão nos ajudando nessa tarefa, nós encerramos as atividades desta noite.